Olá, amores e amoras de My Life, como estão vocês? Eu sou Marcos Holanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ídolos. Será que todo mundo precisa de um ídolo para chamar de seu, alguém para se espelhar? Dando continuidade, vamos falar sobre ídolos. Essa temática é um pouco delicada quando nós vamos falar de religião, ainda mais quando eu falo da religião evangélica, a qual eu meio que indiretamente ainda faço parte, porque não estou frequentando a igreja de forma tão assídua, mas eu me considero ainda um cristão. E a palavra de Deus fala, que a idolatria é algo abominável aos olhos de Deus. Por quê? Não devemos, transferir a glória de Deus para pessoas ou para outras coisas. Como, por exemplo, cantores, pastores, pregadores, ídolos da música pop, enfim. Temos vários exemplos, que nós podemos trazer para essa questão. Só que eu estou falando de ídolos de uma maneira geral, de uma maneira contemporânea. Porque nos dias de hoje, nos dias atuais, não tem ninguém que não tenha alguém que seja aspiração, alguém que para essa pessoa ou para qualquer outras pessoas seja aspiração. Seja um presidente da república, quem sabe, seja um pastor, seja uma cantora pop, seja quem for. No meu caso, vou contar aqui uma histórias minhas, de cunho pessoal. No meu caso, eu era idólatra sem saber. Idólatra sem saber por quê? Desde criança, eu buscava uma forma de preencher um vazio que eu tinha dentro de mim, um vazio que eu não sabia nem porquê, que isso acontecia. E eu fui para a igreja quando eu tinha mais ou menos 4 anos, aceitei Jesus quando eu tinha 4 anos. E comecei a congregar a partir dos 9, 10 anos, como eu já contei essa história para vocês. E a partir daí, eu comecei a me espelhar em pessoas, comecei a me espelhar em pastores, comecei a me espelhar em pregadores, em cantores, e achava isso muito confortador. Confortador por quê? Porque eu precisava, de algo que me mantesse de pé, algo que me desse um foco e algo que me desse um norte na minha vida, A vida, eu falo em todos os aspectos, Focando aqui questão de vida espiritual. E a idolatria começou aí, porque eu comecei a enxergar essas pessoas como inalcançáveis. Eu me achava muito pequeno, eu me achava pouca coisa. Eu sempre gostei de me vestir muito bem para ir para a igreja, sempre gostei de usar paletó, gravata, parecia uma criança embalada num pacote, era muito engraçado. E eu tinha como referência esses dirigentes, diáconos, pregadores, e me achava pouca coisa. Já teve vezes de, por exemplo, eu sair de casa bem arrumadinho para ir para a igreja assistir um culto normal e o diácono, ou então os dirigentes, me chamavam para sentar com eles. Tamanha era a admiração por eu ter 9, 10 anos, era uma criança, já tinha um comportamento, digamos assim, exemplar. E me vestia, tinha uma indumentária completamente diferente das outras crianças. E eu recordo que às vezes eu sentava com eles por educação, mas eu ficava um pouco com vergonha, porque as outras crianças ficavam me olhando. Eu acho que talvez até com um sentimento de inveja, não sei explicar.
Mas assim, esse sentimento de separação me deixava constrangido, porque eu era uma criança como qualquer outra, gostava de brincar, gostava de ser criança. O meu diferencial é que eu queria buscar algo para que eu pudesse me espelhar, para de fato ser uma pessoa boa, ser uma pessoa diferente, porque eu sempre busquei respeito desde criança. O tempo foi passando e essa idolatria foi permanecendo comigo. Eu fui continuando com esse sentimento e com esse comportamento sem entender e sem saber, mas de uns tempos para cá, não faz muito tempo isso, eu posso dizer que tem uns... Nós estamos em 2020, mais ou menos uns 5 anos, 2015 por aí. Esse castelo de areia, esse mundo que eu construí, ele foi quebrado. Ele foi quebrado porque eu comecei a ver que esses pastores, esses grandes pregadores, essas pessoas que eu admirava tanto, que eu colocava sempre acima, né, do patamar, eles desceram de patamar porque eu comecei a enxergar que eram pessoas falhas, pessoas cheias de defeitos, assim como eu. Como eu cheguei a essa conclusão? Eu passei por uma situação complicada, que eu já falei para vocês em outros vídeos, de estar numa igreja e a liderança da igreja não me dá apoio para cantar e para fazer parte do ministério de louvor, simplesmente por conta do meu timbre de voz. Eu sofri preconceito na igreja por conta do meu timbre de voz. O meu dirigente, na época, que eu não vou citar o nome dele, fez uma confusão, envolveu a minha avó, envolveu toda a igreja, envolveu praticamente a área. Meu nome ficou circulando pela área inteira, porque aqui em São Luís as Assembleias de Deus, elas são divididas por áreas. Então eu fiquei nesse balaio de gato por algo que eu não tinha culpa. Eu tinha culpa de quê? Né? De que eu tinha culpa? E era complicado, porque eu só queria cantar, eu só queria estar na igreja, eu só queria servir meu Deus, e eu fui impedido por isso, né? Fui impedido por conta da minha voz, que era uma coisa que eu não podia mudar. Fui impedido por isso. A partir daí eu comecei a sentir raiva, ressentimento muito grande, e eu perdi o respeito por pastores, por pregadores. Comecei também a ver comportamento de pastores famosos que me decepcionaram, como por exemplo Marco Feliciano, Silas Malafaia. Esses pastores começaram a me decepcionar muito. Então eu desci daquele castelo de areia e vim cair na realidade. Outra situação de idolatria na qual eu quebrei a cara também foi com relação a uma cantora que eu amava demais. Continuo amando a cantora, agora com relação à pessoa eu não sinto nada, eu sinto indiferença hoje. Que é uma cantora que eu já até falei dela, né? Foi com quem eu estreiei o quadro Personalidades da Música, que foi a cantora Rosana Fiengo. Eu passei por uma situação muito complicada com ela, porque eu fiz parte do grupo Rosana Fiengo Diva, eu já até falei desse grupo também num vídeo anterior. Comecei a participar como quem não queria nada. Depois me colocaram na administração do grupo, porque eu era uma pessoa que movimentava. Eu tinha o que, 20 anos na época? Eu era aquela pessoa que movimentava, que trazia sempre pautas novas. Eu criei um grupo no WhatsApp para concentrar todos os fãs. Era uma coisa muito gostosa, né? Era uma coisa muito boa. Conheci muitos amigos, tenho amizades duradouras desse tempo, até hoje. Mas assim, com relação a Rosana, eu fiquei muito decepcionada. Porque eu coloquei ela como administradora do grupo do Facebook e ela começou a apagar fotos dos fãs, né? Os fãs postavam fotos com ela, se ela não gostava das fotos, ela ia e apagava. Quando um belo dia, um fã, que eu também não vou dizer o nome desta pessoa, ele veio reclamar comigo no privado, no meu privado do Facebook, dizendo que eu tava apagando as fotos dele, porque eu tava com inveja, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui explicar pra ele, digo, olha, fulano de tal, eu não tô apagando foto de ninguém, eu não tenho necessidade de fazer isso. Aí eu fui investigar, fui olhar, né, porque a gente, quando nós somos administradores de grupo, a gente pode ver todas as ações dos outros administradores, e foi isso que eu fui ver, fui averiguar o que é que estava acontecendo. Quando eu cheguei à conclusão de que era a própria Rosana que estava apagando as fotos das pessoas, eu fiquei muito chateado com isso.
E uma ideia louca que eu tive foi, foi excluir a própria Rosana do grupo dela. O grupo era dela, era uma homenagem a ela, eu peguei e excluí, tirei ela do grupo. Porque nós estávamos vivendo uma situação de tirania. Você postava as fotos e não sabia se essas fotos iam permanecer. Uma hora ou outra elas desapareciam por motivos que eu não consigo entender. Tem parte da discografia da Rosana que a gente não pode comentar. É uma coisa assim que eu não consigo entender. Não consigo entender. Para mim é lamentável. Isso aqui é uma opinião minha pessoal. É lamentável que uma cantora tão maravilhosa, esplendorosa, tenha, digamos assim, vergonha. Não sei se é vergonha, mas assim, renegue coisas do seu passado. Porque ela tem uma história de vida maravilhosa, uma história de vida e uma carreira musical maravilhosa. Então eu não vejo sentido para tanta... Que palavra que eu posso utilizar, né? Para tanto auê, para tanta bobagem, eu digo logo assim, bobagem. Se ela fez plástica ou não, o que importa? Se ela tem 46 ou 66 anos, o que importa, né? Ela tem uma carreira pública, qualquer pessoa pode pesquisar sobre a vida dela. Por exemplo, eu pesquisei, fui atrás, fiz um vídeo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu fiquei muito chateado porque depois disso, ela mandou o advogado dela, né, falar comigo. Eu digo falar porque nós fizemos tudo, menos conversar. E ele veio no meu privado e me ameaçou. Disse que era para eu tirar o grupo do ar, porque ele ia entrar com uma ação contra mim. Fez aquele auê. Eu fiquei super decepcionado e eu achei assim um absurdo. Porque a nossa justiça brasileira já é tão abarrocada de tantas coisas. Eu sei muito bem disso, porque eu fiz direito, sou formada em direito, graças a Deus. E vou exercer muito em breve. Estou esperando só essa pandemia passar para eu voltar a fazer a prova da OAB, para eu poder finalmente me tornar um advogado. Eu sei muito bem como o judiciário hoje está abarrocado de tantos processos judiciais, alguns relevantes e outros irrelevantes. Sendo que, assim, a minha decepção maior foi porque ele me ameaçou e me importunou por algo que eu não estava fazendo nada de errado. Pelo contrário, eu estava enaltecendo a minha diva, eu estava enaltecendo, eu estava falando bem, eu estava propagando a carreira dela, né? Porque antes eu cheguei a fazer canal para ela, vídeos com fãs, eu gastei muito do meu tempo venerando uma deusa que na hora me decepcionou demais. Graças a essa experiência, eu acabei entrando em depressão. Foi mais um dos motivos que me fez entrar em depressão. E eu perdi o chão. Fiquei muito decepcionada. É como se tivesse vindo uma onda e derrubado o meu castelo de areia. Só que essa experiência me trouxe algo muito relevante, que foi o amadurecimento. Hoje em dia eu não tenho mais a necessidade de ter um ídolo. Graças a Deus, essa concepção, esse conceito na minha vida acabou. Eu acabei me curando, né, da depressão. Hoje em dia sou feliz por mim, sendo autossuficiente. E essa história de ídolo acabou. Ídolo eu só tenho um, que é Deus. Esse é o único ídolo que eu tenho. E é o único ídolo que me preenche, ele é autossuficiente para mim. Não estou falando de religião, estou falando, né, da minha verdade, aquilo que eu posso dizer para vocês que é real. Então, pessoas precisam de ídolos, outras não precisam. Alguns precisam de outras pessoas para preencher o vazio que sentem. Mas eu acredito que cada um pode ser feliz sendo da maneira que é e sendo autossuficiente. Mas nós, como seres humanos, às vezes temos a necessidade de nos espelhar em outros, fazer comparação para saber se estamos fazendo certo, se estamos fazendo errado, e alguém em quem nós possamos nos espelhar, para sermos de fato pessoas melhores. Hoje em dia eu não tenho ídolos, eu tenho pessoas que eu admiro. Isso é diferente, porque quando você admira alguém, você
vê a pessoa no todo, defeitos e qualidades. Você não tem aquela idolatria cega, que você vê a pessoa, não consegue enxergar os defeitos, você vê só as qualidades. Quem admira, como é o meu caso, eu consigo ver as qualidades de quem eu admiro e os defeitos também. E isso é saudável. É mais saudável ser um admirador do que ser um fã, porque o fã às vezes é inconsequente. Eu nunca fiz grandes inconsequências por conta de ídolos. E eu tinha muitos ídolos. Eu tô citando aqui alguns para vocês, mas eu tinha muitos. Só que graças a Deus, dessa idolatria toda, eu me curei, porque me fazia mal. Eu pensava que preenchia um vazio, mas quando você vai em busca de alguém para preencher o teu ego, preencher o teu vazio, é como se fosse uma droga. Você tem que perseguir mais e mais e mais e mais, estar sempre perto e estar, às vezes, em até alguns momentos, perdendo seu tempo, bajulando. Isso não é saudável. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Que vocês possam ter essa admiração saudável pelas pessoas, que vocês deixem de ser fãs para serem admiradores. E é isso, gente. Eu espero também que vocês admirem meu canal, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, porque eu preciso da ajuda de vocês, porque eu sozinho não posso fazer nada. E eu queria aproveitar esse vídeo aqui para agradecer pelos meus primeiros 100 inscritos. Obrigado, meus amores. Para mim é uma honra, um prazer estar fazendo esses vídeos para vocês toda semana. Então é isso, meus amores. Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau!